Assim como o mundo Windows, as distribuições e o mundo GNU Linux possuem uma árvore de diretórios, onde os arquivos estão organizados. Então é isso que a gente vai aprender nessa aula do curso de GNU Linux. Buenas, jovem! Meu nome é Matheus e minhas boas-vindas a você a mais um vídeo do nosso curso de GNU Linux. Como eu citei, hoje nós vamos aprender e visualizar a árvore de diretórios do mundo GNU Linux. Esses diretórios eles são bem importantes, tá, para você saber onde cada coisa se localiza. Aqui na descrição eu vou deixar 3 links, que são links de apoio, que você pode deixar como favorito no seu navegador, para entrar quando tiver alguma dúvida ou algo parecido, né, para ver o que cada diretório faz mais resumidamente. Já aproveitando, se você está aprendendo sobre GNU Linux e está curtindo o conteúdo que está sendo feito aqui para o canal, deixa aquele like, te inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a gente crescer e trazer cada vez mais conteúdo gratuito para a comunidade. Ativa também o sininho, pois assim você não perde as notificações sempre que sair um vídeo novo, principalmente aqui do curso. Também aqui no card se encontrará a playlist com todos os vídeos feitos até aqui do curso de GNU Linux. Dada essa introdução, vamos ver na prática então e entender o que é essa árvore de diretórios do mundo GNU Linux. Eu trouxe aqui alguns links que vão auxiliar na explicação e você pode acessar ao término desse vídeo para ler um pouco mais sobre e entender a importância dos diretórios. Todos os diretórios aqui são importantes, a gente ter um conhecimento básico sobre eles, mas você não precisa decorar exatamente o que cada um faz. Vão ter diretórios que são mais importantes e outros que a gente quase nem usa no nosso dia a dia. O primeiro link que eu trouxe é do próprio Debian, tá? De uma documentação oficial, onde ele traz sobre a árvore de diretórios. Então aqui a gente pode ver todos os diretórios presentes no mundo GNU Linux, né? É bem parecida com o que a gente tem no Windows, tá? Só mudam os nomes, claro, mas você verá que o conceito é bem parecido. O mundo GNU Linux, e falando agora do Debian ou do Ubuntu, utiliza o FHS para nomes de arquivos e diretórios. Se eu não me engano, a grande maioria, se não todas, todas é quase meio que impossível, mas a grande maioria das distros utiliza esse sistema para nomeação de diretórios e arquivos. Esse padrão ele é bem importante, porque aí tu troca de sistema operacional, de distribuição GNU Linux e consegue continuar utilizando tranquilamente, facilitando assim também para os desenvolvedores de software. Então no mundo GNU Linux a gente tem o diretório barra. Vou abrir aqui um terminal para mostrar para vocês, né? E o barra ele é o nosso disco, é onde tudo está dentro. Tá? Então é como se a gente tivesse um C2 pontos. Tudo está dentro aqui do barra. Eu dei um ls-lha que lista o conteúdo de um diretório, né? Lista em formato de lista, human para saber os tamanhos, que aqui nem precisava, e também mostrando os diretórios ocultos. Bom, então o diretório bin ele é o diretório que contém ali os binários de comandos essenciais, ou seja, todos os comandos que a gente executa no terminal, né, ou através de alguns programas também, eles possuem um arquivinho dentro dessa pasta, que vocês podem ver que é um link simbólico, pois ele aponta lá para a pasta user/bin. A gente pode ver aqui também que tem a sbin, que aponta lá dentro da pasta user também. Então é normal essa organização
de pastas. O barra boot é que a gente praticamente nunca mexe, né, a não ser que dê algum problema no nosso sistema, é onde a gente tem os arquivos necessários ali para o boot do sistema operacional. Barra dev, a gente tem os arquivos de dispositivo, então todos os dispositivos conectados na distribuição possuem um arquivo dentro dessa pasta. A gente também acaba não usando muito, mas quando precisa formatar alguma coisa ou algo do tipo, a gente acaba recorrendo para essa pasta. Barra etc, que é uma pasta bem importante, que você talvez irá usar mais, que é onde se encontram os arquivos de configuração, tá? Tanto de sistema, né, quanto também de alguns softwares que a gente instala. Então, por exemplo, se a gente instalasse o Apache, que é um servidor de páginas, ele vai criar uma pastinha lá dentro de etc com as configurações dele. Então, quando a gente quer alterar alguma configuração, precisamos ir lá na pasta dele que está dentro do barra etc. Então é uma pasta bem importante que provavelmente, se você tiver que mudar alguma configuração, vai ser dentro dessa pasta. Uma outra pasta muito importante também é o barra home. Tá? Dentro do barra home, a gente vai ter o diretório pessoal de cada usuário do sistema, né, de cada usuário que for criado como uma home. Tá? A gente não vai entrar nesse mérito, mas tem como criar usuários sem uma home e provavelmente o seu sistema tem vários usuários ali para execução de programas, mas isso não entra no mérito agora. Tá? Esse barra home é como se fosse um dados D lá do mundo Windows, onde a gente armazena os nossos dados pessoais. Tá? Então, se a gente visualizar dentro do barra home, provavelmente vai ter lá uma pasta com o seu nome de usuário. O lib, nós temos as bibliotecas, tá? O próprio nome já diz isso. A gente altera também algumas vezes, principalmente quando está tendo algum tipo de problema ou alguma coisa mais específica, mas nós não mexemos muito nesse diretório. O media e o mnt, né, eles são bem parecidos, tá? Eles são pontos de montagens para dispositivos removíveis, ou seja, um pendrive, um HD externo e tudo mais. Então, quando você conecta, ele cria lá um diretório nesses dois diretórios, para assim você conseguir acessar o conteúdo dessa mídia removível. Nós temos o proc, tá? Que tem algumas informações de sistema. Aqui é bem bacana para a gente visualizar, por exemplo, quanto tempo o nosso sistema está online. Então, nesse diretório, tem várias informações sobre o kernel e também sobre a utilização ali do sistema operacional. Nós temos o barra root, tá? Que é um diretório home do usuário root. Por padrão, todo sistema GNU Linux ele vem com dois usuários que a gente pode utilizar. Tá? O usuário que você cria, aqui no meu caso o usuário Matheus, e o usuário root, tá? Que é o usuário com permissões totais no nosso sistema. O SBIN, tá? A gente tem binários essenciais do sistema, né? A gente viu o bin antes, mas também aqui pelo ls-lha, né, podemos ver que ele é um link simbólico que aponta lá para a pasta user /sbin. Mas aqui ficam os binários essenciais para o funcionamento do sistema. Existe também o diretório sys, né, que a gente também acaba não tendo muito contato no dia a dia, mas contém informações também do sistema. /tmp é um diretório bem útil, tá? Eu uso bastante ele, porque ele é um diretório de arquivos temporários. Então, o que é usual a gente fazer nesse diretório? Baixar um .zip, um .targz, né, que são arquivos compactados, e salvar nesse diretório,
só para a gente descompactar e instalar o que tem dentro dele, ou até mesmo um ponto .deb que depois que a gente reiniciar o sistema, a gente quer que esse arquivo seja removido, tá? Ele não precisa ficar mais no sistema. Então a gente usa o /tmp, salva lá, quando reinicia, esses arquivos que estão lá dentro são apagados, tá? O próprio sistema e os aplicativos que estão sendo usados acabam salvando alguns arquivos dentro desse diretório durante a execução do sistema, até para eles funcionarem bem, para fazerem cache e por aí vai. O user, aqui nós temos como hierarquia secundária, mas é basicamente onde ficam também executáveis e alguns binários a nível de usuário e administrador do sistema. Como a gente viu, o bin e o sbin eles estão apontando agora lá para dentro de user. Então, os binários dos comandos que a gente executa, eles estão dentro desse diretório user, USR. Então, também aqui tem arquivos bem importantes que a gente acaba usando e mexendo no dia a dia, principalmente, dando aqui um exemplo bem tosco, se você quer criar um novo comando ali para a linha de comando, para o terminal, você vai ter que colocar lá o arquivo, o script que faz a mágica do comando acontecer dentro de alguma pasta dentro de user. Nós temos o /var, que aqui tem uma explicação bem básica, que são dados variáveis, mas aqui a gente tem arquivos como logs, spools de impressões, de impressoras no caso. Também fica salvo aqui alguns arquivos de alguns softwares. Então, se a gente instalar o Apache, voltando ao nosso exemplo, ele vai criar uma pasta aqui no /var chamada /www/html. E lá dentro a gente joga os arquivos do nosso site que a gente quer abrir no navegador. Então, é um diretório bem importante, principalmente pelos logs, e alguns softwares podem utilizar esse diretório para ter arquivos que ele precisa para funcionar, arquivos do usuário, arquivos que são variáveis, não arquivos de configuração, porque isso fica lá no etc, mas arquivos variáveis. O srv também são dados para serviços do sistema, a gente acaba não entrando muito também nesse diretório. E, por fim, o /opt, que é um diretório bem útil e eu uso ele bastante para instalar alguns softwares que não vêm por padrão ali no sistema e também a gente não consegue instalar via apt. Então eu acabo deixando todos esses programas dentro dessa pasta que é específica para isso. Então o /opt é justamente para pacotes ali de aplicativos de terceiros que não são instaláveis via um gerenciador de pacotes. Esse outro link que eu vou estar deixando aqui na descrição é um link lá do canal Tech, onde tem uma explicação bem resumida sobre cada diretório. Então aqui vocês podem dar uma lida para entender melhor ou deixar até como um favorito, juntamente com esse link aqui do Debian, para quando precisar você conseguir visualizar o que é cada diretório. Eu também vou deixar esse link, que é uma imagem onde contém todos os diretórios, bem mais resumido, mas é o que você precisa saber sobre cada um. Então você precisa entender que o mundo GNU Linux tem essa árvore de diretórios. E dentro de cada diretório desse, existe outros diretórios. Mas a gente vai entrar nesses outros diretórios conforme a demanda, ou seja, conforme a gente precisar. Porque senão é muita informação, e aí fica um pouco complicado de entender. A mesma visualização que eu fiz aqui no terminal também é possível de ser feita aqui pelos arquivos, ou seja, basta clicarmos aqui em outros locais, computador, e aí serão listadas as pastas que estão sendo mostradas ali no terminal. Então tudo que a gente consegue fazer via interface, a gente consegue fazer via terminal também.
Então aqui vocês podem também visualizar o conteúdo de cada pasta, tá? Conforme a necessidade de vocês, até para entender o que tem dentro de cada uma. Então basta abrir e aí ele vai listar. É bem importante que você não altere arquivos aqui sem saber o que está fazendo, porque aí o seu sistema pode simplesmente parar de funcionar. Então é isso, jovens. Esse vídeo foi para a gente entender sobre a árvore de diretórios. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Tá? É um pouco confuso às vezes de entender, porque a gente não tem o costume de entender como o nosso sistema operacional funciona. Tá? Esse é mais um overview, eu não entrei em muitos detalhes, mas mostrei que existe cada um dos diretórios e que eles são importantes para o funcionamento de uma distribuição GNU Linux. Lembre-se que na descrição se encontram links importantes, então acessa lá, dá uma lida e eu te vejo no próximo vídeo.